Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Eduardo Ordones, vou conduzir hoje aqui sobre juros sobre capital próprio. O que seria esse assunto? Primeiro, antes da gente tratar do exemplo prático. As companhias, elas podem, inclusive por lei, pegar o valor do patrimônio líquido lá do demonstrativo contábil, né, conhecido como balanço patrimonial. Então, dentro desse relatório, eu tenho a parte que refere-se ao dinheiro que os sócios investiram e o próprio lucro da empresa que é reinvestido. E aí, seguindo a legislação, eu posso remunerar os sócios, seguindo uma taxa de juros também pré-estabelecida pelo Banco Central. Resumidamente, aquele dinheiro que eu invisto em uma empresa, ao invés dele ficar parado e sendo corroendo pela inflação, existe a permissão, de acordo com a legislação, de você estar remunerando os sócios. Então, trazendo isso para o nosso exemplo, olha só, aqui nós temos essa parte relacionado ao patrimônio líquido da empresa que eu estou destacando, onde foi investido 3 milhões e 400, que é o capital social. Essa empresa ela possui 400 mil reais de reservas de capital e 1 milhão, né, de lucros acumulados ou reservas de lucros, né, totalizando um PL de exemplo didático de 4 milhões e 800. Então esse dinheiro que chamamos de capital próprio. Esse dinheiro, ele obviamente, ele tem que ser remunerado. Só que apesar de existir essa remuneração, existem alguns parênteses, vamos dizer assim, né? O governo ele fala que para remunerar você não pode escolher a sua taxa, tem que ser essa aqui, ó, taxa de juros de longo prazo, que é dado pelo Banco Central e de acordo com cada momento da economia, está referentemente ela pode alterar, da mesma forma que a taxa Selic muda. Nesse exemplo didático nós temos um valor de 15%. Então, ou seja, eu seria remunerado de acordo com a taxa que o governo estabelece sobre um patrimônio que eu tenho. Tá certo? Então nós temos que seguir essa legislação. Então, o primeiro passo que nós fazemos aqui é justamente multiplicar esses 15% sobre esses 4 milhões e 800, tá certo? Não significa que essa é uma taxa atual desse momento que eu gravo o vídeo. Esse aqui é um exemplo didático. Você obviamente pode pesquisar qual que seria essa taxa de juros de longo prazo para você receber. Inclusive pessoas que têm ações aí, né, e recebem esses juros sobre capital próprio. Então é uma forma de você entender também como que é feito, inclusive os benefícios fiscais que tem na parte contábil. Bom, então nós vamos encontrar no primeiro passo aqui, ó, inclusive que eu desenhei para vocês, ó, um passo a passo. Então, primeiro passo, eu vou calcular o valor dos juros sobre capital próprio. Como? Pegando o meu patrimônio líquido, tá? Logicamente, se você for adaptar para a ação, você vai pegar o patrimônio das ações que você tem, vezes essa taxa de juros de longo prazo. Aqui eu vou encontrar um valor de 720 mil reais. Seria bom demais para ser verdade se eu pudesse usar isso daqui como juros. Além de o sócio ficar feliz, eu ia ter uma despesa no meu DRE, já que eu pagando juros sobre capital próprio é a mesma coisa quando eu pego um dinheiro emprestado para um banco, por exemplo. Quando eu pego um dinheiro emprestado, por exemplo, 10 mil reais, eu vou pagar 10, eu vou pagar 11, 12, 15, às vezes até 20. Então, aquele valor que excede o principal, que a gente chama-se de amortização, é chamado de juros. Então, dentro de uma parcela eu pago a amortização, que é o principal, e juros, que é justamente essa remuneração. Só que aí o que o governo fala? Você não pode simplesmente lançar os 720, tá? Você tem uma regra, que é justamente esse passo aqui que está destacado na tela, que é justamente a gente calcular o limite dos dois, a gente usa o maior. Primeiro, de acordo com a legislação, eu vou pegar 50% do lucro antes do imposto de renda, que é conhecido como LAIR, ou 50% do lucro acumulados e reservas. Dos dois, eu uso o maior. Nesse exemplo didático, nós estamos conseguindo aqui identificar um laer de 900 mil reais. Como nesse primeiro aqui, eu estou usando 50% do laer, então 50% de 900 mil reais vai ser o cálculo do meu primeiro limite. Ou seja, eu uso o limite para saber se aquele valor dos juros ultrapassou ou está abaixo dele. Beleza? Então, fiz o primeiro cálculo aqui, ele vai dar 450 mil, que é 50% ou metade, né, dos 900 mil. E o segundo cálculo do limite, que vai ser o próprio valor, né, dos lucros acumulados ou reservas de lucros, que é metade de 1 milhão. Então, eu pego aqui metade deste 1 milhão para poder justamente fazer. Dos dois, qual foi o maior aqui? Bom, analisando os dois, o maior foi de 500 mil reais. O que significa isso? Que no máximo essa empresa ela pode aproveitar até 500 mil reais de juros sobre capital próprio. Mas como o valor do juros sobre capital próprio foi maior, significa que eu não posso usar o 720. Eu vou usar o máximo, que é o meu limite, que é de 500 mil reais.
Então, por exemplo, se essa taxa de juros de capital próprio, se esse valor de juros sobre capital próprio fosse, por exemplo, de 400 mil reais, eu iria lançar os 400, porque está abaixo do limite. Se esse fosse 450, eu usaria os 450. Como ele ultrapassou, eu vou usar o máximo, que é meio milhão de reais. Beleza? Com isso, nós já fizemos aqui, inclusive, o nosso passo 2, que é justamente calcular os limites, conforme nós falamos. 50% do layer ou 50% dos lucros acumulados. Dos dois, nós usamos o maior. Beleza? Agora nós vamos calcular aqui o nosso DRE. Nós vamos fazer dois DREs, ó, até para você entender o benefício fiscal. Então aqui nós temos o DRE com juros sobre capital próprio, né, do lado esquerdo, e do lado direito nós temos o DRE sem juros sobre capital próprio. Observe que os dois partem do princípio, ó, que o LAIR 900, 900. Inclusive eu chamei LAIR antigo e LAIR atualizado, tá? Porque todos são lucro antes do imposto de renda. Mas se tiver o juros sobre capital próprio, eu só dou uma corrigida nele, eu só dou uma atualizada. Assim como as despesas financeiras do empréstimo são lançadas no DRE, eu também lanço aqui o juros sobre capital próprio. Então, com juros sobre capital próprio, eu vou lançar os meio milhão, justamente respeitando o limite. E sem juros sobre capital próprio, eu não vou lançar nada, porque justamente não tem juros sobre capital próprio. Então, como vai ficar aqui o cálculo, né? Como vai ser o meu LAER atualizado? Bom, se eu tenho 900 mil reais de lucro e tenho uma despesa financeira de juros sobre capital próprio de meio milhão, a diferença dos dois vai ser o meu LAER atualizado. 400 mil reais e do outro lado 900 mil reais. Talvez você esteja se perguntando, bom, é melhor ter 900 mil reais de lucro do que 400 mil. Fato é, isso é verdade. No entanto, apesar de eu ler um lucro menor aqui, eu estou distribuindo meio milhão de reais para os acionistas, enquanto aqui esse valor está retido. Talvez você esteja pensando, vai dar no mesmo, no final das contas vai ficar para o acionista. E talvez aqui seja a grande ideia sacada, né, do benefício fiscal. Porque o imposto de renda pessoa jurídica é de 34%, sendo 15% do IRPJ, que é o imposto de renda pessoa jurídica, 9% da contribuição social sobre o lucro líquido e 10% do adicional do IRPJ. Já quando eu distribuo para a pessoa física, o imposto que eu pago é de 15%. Então você prefere pagar 15% ou 34%? Por esse motivo, o juros sobre capital próprio é uma excelente forma de você ter esse benefício fiscal. Bom, então aqui, o próximo passo que eu vou fazer, né, só demonstrando aqui, então nós já fizemos o passo 3, que é justamente calcular, né, essa diferença dos 900 mil com os 500 mil. Vamos fazer o próximo passo, que é justamente calcular o imposto de renda. Como que eu vou calcular o imposto de renda? Seguindo o quarto passo ali, ó. Nós vamos pegar os 400 mil, que é a base de cálculo do imposto de renda, é o LAIR, e vamos multiplicar pela taxa do imposto de renda, que é 34%. Vamos fazer isso nos dois cenários, tá? Então, aqui nesse cenário, eu vou pagar 136 mil reais de imposto de renda, e no outro cenário, eu vou pagar 306 mil. Por que nesse cenário eu pago mais? Porque a base de cálculo é maior. Então, em cima de 900 mil reais, com certeza o imposto é maior, se comparado a 400. Então, aqui eu já começo a ver o primeiro benefício fiscal e seguindo a legislação. Depois disso, eu vou encontrar o meu lucro, tá? Qual que vai ser o meu lucro? 400 mil menos 136 e 900 mil menos 306. Então, eu tenho lucros diferentes. Lógico que eu posso estar pensando, eu prefiro esse cenário, que eu tenho 594 de lucro. Pago mais imposto, mas mostro que tem mais lucro. Só que aqui a gente tem que ter uma visão consolidada de quanto realmente vai cair no bolso do acionista. Por isso que a gente tem espaço aqui do fluxo do acionista para as duas situações. Porque no final das contas a empresa existe, tá? Para realmente satisfazer para fins capitalistas os sócios ali que fundaram, tá certo? A não ser que você realmente seja uma ONG, não tenha fins lucrativos. Ou uma empresa estatal, que é outra pegada, que não é o objetivo daqui do vídeo. Beleza? Feito isso, nós vamos aqui para o nosso sexto passo, que é justamente encontrar o fluxo do acionista, qual vai ser o valor que ele vai receber. Então, da mesma forma que você, que é carteira assinada, seletista, CLT, você não recebe o salário bruto, nós temos deduções. Então, como eu vou deduzir? Ao invés de pagar 34%, 15%, eu vou calcular 15% de meio milhão de reais, tá certo? Que é justamente aqui o quanto o acionista vai receber. Uma vez que meio milhão de reais ele não foi tributado. Meio milhão de reais não foi tributado 34% nesse cenário. Então aqui ele vai tributar 15%. 15% de meio milhão de reais, posso até fazer aqui a conta, ó. 15% de meio milhão de reais, que ali eu já fiz a diferença, né? O quanto que sobra? Dá 75 mil. Como é 75 mil de imposto, só que aqui eu pago o valor líquido para ele de 425 mil reais. Beleza? Então esse aqui é um ponto importantíssimo.
Considerando o cenário, tá, que eu vou distribuir todo o lucro que a empresa teve apenas para fins didáticos, tá? Qual que vai ser o próximo passo? Eu vou calcular o rendimento que o acionista teve. Qual que vai ser esse rendimento, que é o sétimo passo? Eu vou somar os 425 mil, que foi o que ele recebeu, deduzido já do imposto de renda, mas considerando que eu vou distribuir 100% de lucro, que é os 264. Então, nesse cenário, ele recebia 689 mil reais. E quanto de imposto que eu vou pagar aqui nesse caso? Eu vou pagar justamente esse valor que eu tenho aqui, ó, dos 15 mil, não é? Nós tínhamos feito aqui, 75 mil, perdão. Só refazer aqui a fórmula, 75 mil, mais os 136, certo? Nós vamos pagar isso aqui tudo de imposto, que dá 211 mil reais. Então, 75 mil reais mais 136 mil reais dá 211 mil reais, que é o valor do imposto que eu pago, já fazendo aqui o nosso oitavo passo. Resumindo aqui, então, eu recebo 689 e pago 211 mil de imposto. Como que veio esse valor 689? 425 mil reais através da pessoa física, por isso que eu paguei 75 mil reais de imposto, que é os 15% em cima de meio milhão, e os 264 mil reais, que veio através do lucro. Que esse valor ele é isento para a pessoa física. Uma vez já foi tributado pela pessoa jurídica de 34%. Beleza? Faça esse mesmo raciocínio aqui para o lado que eu não tenho distribuição de juros sobre capital próprio. Como vai ficar essa situação aqui? Considerando que não tem juros sobre capital próprio, então vai ser zero. Não vai ter juros sobre capital próprio, mas eu vou distribuir 100% de dividendo. Então eu vou receber 594. E quanto que eu vou pagar de imposto? 306. Então, olha só. Você prefere receber 689 ou 594? Aqui, nessa situação, eu pago 211 de imposto, aqui eu pago 306. Então, observe que, resumindo, eu tenho uma economia tributária, ao invés de pagar 306, eu pago 211, e essa diferença vai para o bolso do acionista. Aparentemente, eu vou ter uma empresa que parece ter um lucro menor, porque justamente esse dinheiro está indo para o bolso do acionista. Aqui eu tenho uma empresa que parece ter um lucro maior, mas que esse dinheiro está indo para o bolso do governo, o imposto de renda. Tá certo? Então, tá aqui a nossa aula sobre juros sobre capital próprio, com todos os passo a passo para você justamente entender qual é o melhor, qual é a melhor situação. Tá? Aqui só evidenciando o último passo, que foi justamente essa análise que nós fizemos e concluímos. Se você gostou desse conteúdo, aproveita a oportunidade. Convido você a se inscrever no canal, deixar o like e também conta para nós se realmente esse vídeo foi útil, se você ficou com alguma dúvida. Até a próxima oportunidade, até a próxima aula. Tchau, tchau.